The self-destruct sequence has been activated. Repeat, the self-destruct sequence has been activated. This sequence may not be aborted. All employees proceed to the emergency car at the bottom platform. Brasileiros e brasileiras. Enquanto o país assiste à prisão de Bolsonaro e seus aliados, é hora de entender o que realmente está por trás do bolsonarismo. Mais do que um movimento político, trata-se de uma máquina de manipulação, lucro e destruição institucional. Neste vídeo, descobriremos como essa ideologia foi construída, como ela opera nas sombras e como tenta culpar outros partidos pelos seus próprios crimes. A origem do bolsonarismo. O bolsonarismo não é apenas uma corrente de apoio a Jair Bolsonaro. Ele se configura como um fenômeno político personalista, que ganhou força em meio à crise institucional que tomou conta do Brasil na década de 2010. Enquanto a Lava Jato desmoralizava os partidos tradicionais, Bolsonaro soube se aproveitar do vácuo. Seus discursos antissistema, recheados de frases de efeito, cadeia igual coração de banho pra mim, sempre cabe mais, canalizaram o ódio da população contra o PT, a esquerda e as instituições democráticas. A ascensão de Bolsonaro contou com o apoio de militares da reserva, influenciadores digitais, empresários do agronegócio e líderes evangélicos. A pauta era clara: conservadorismo de costumes, armas liberadas e a aniquilação do, entre aspas, inimigo comunista. E o resultado disso foi a construção de um mito que não precisou de plano de governo nem propostas concretas. O bolsonarismo se baseia em memes, frases de impacto e uma guerra contínua contra os direitos humanos que agora é apelado pela família Bolsonaro em intercessão de seu pai condenado. Religião, militares e mercado. A tríade do bolsonarismo. A base do bolsonarismo é sustentada em 3 pilares: a religião neopentecostal, o discurso militarista e a agenda ultraliberal do mercado. No campo religioso, a narrativa foi moldada com um suposto combate ao comunismo, à ideologia de gênero e ao marxismo cultural. Pastores como Silas Malafaia foram peças-chave nessa engrenagem, associando fé e política para fidelizar votos. Os militares, por sua vez, ocuparam cargos estratégicos no governo e passaram a agir como uma força de apoio político, não mais como uma instituição neutra. Já o mercado via no bolsonarismo a chance de promover desregulamentações, cortes sociais e privatizações. Uma aliança tática foi firmada com empresários que viram na instabilidade uma oportunidade de lucro. Assim, o bolsonarismo criou um ecossistema de mistura de fé, armas, lucro e ódio como bandeira política. A máquina de desinformação. Desde a campanha de 2018, o bolsonarismo se destacou pela produção e distribuição de fake news em larga escala. Com uma rede de influenciadores, canais no YouTube, grupos de WhatsApp e perfis falsos, o movimento espalhou mentiras sobre vacinas, urnas eletrônicas, o STF, ONGs e adversários políticos. Durante a pandemia, a desinformação foi letal, promoveu remédios ineficazes, desestimulou a vacinação e gerou aglomerações irresponsáveis. O objetivo não era só manipular, mas confundir, e quando todos desconfiam de tudo, a verdade perde o valor e o líder autoritário ganha espaço. A CPI da Covid revelou como a máquina de mentiras tinha financiamento de empresários e bolsonaristas, e mesmo com provas, o movimento seguiu operando com impunidade. O lucro com o caos. O bolsonarismo não é apenas uma ideologia, ele é profundamente lucrativo. Pastores aliados ganharam cargos, isenções fiscais e influência. Empresários amigos do mito foram favorecidos com políticas públicas, como o armamento em massa ou o afrouxamento ambiental. Nas redes, influências bolsonaristas monetizam vídeos com desinformação, ataques e teorias conspiratórias. O algoritmo premia e a radicalização e o dinheiro vinha do próprio público fanatizado. Exemplo disso, temos o Brasil Paralelo, que segue moldando a mente dos menos informados e criando pensamentos de ataque e defesa contra um, entre aspas, monstro que a população sequer conhece ou sabe seus propósitos. Empresas ligadas ao agronegócio e ao setor armamentista cresceram com isenções e incentivos do governo, enquanto isso, o povo recebia migalhas. O bolsonarismo transformou a crise em negócio, e para manter esse ciclo, o inimigo subversivo precisava sempre existir, fosse o STF, a esquerda, os artistas ou os professores. O legado e o risco futuro. Mas, por que o bolsonarismo ainda é uma ameaça?
Mesmo após derrotas eleitorais e investigações, o bolsonarismo segue se reorganizando nas redes sociais, em igrejas, clubes de tiro e até nas escolas militares. Alimenta-se da polarização, do ressentimento e do desespero. O movimento tenta reescrever a história, inventando os fatos e maquiando os próprios crimes, culpando sempre o sistema, o PT ou o globalismo. Para eles, a democracia só serve se vencerem. Quando perdem, dizem que o sistema é fraudado. Hoje, com a prisão de Bolsonaro, o bolsonarismo perde seu principal símbolo, mas seus tentáculos permanecem ativos. Cabe à sociedade entender que não se trata apenas de um político preso, mas de desmontar uma estrutura que lucra com a mentira, com o ódio e com a destruição da democracia. O bolsonarismo não acaba com a prisão de Bolsonaro, ele é só uma engrenagem. Mesmo sob prisão domiciliar, políticos e simpatizantes seguem atuando. Bolsonaro foi proibido de usar redes sociais ou se comunicar com terceiros, mas sua base radical segue mobilizada. O movimento bolsonarista opera através de perfis coordenados, redes, canais e lives, mantendo a desordem viva. A Operação Tempus Veritatis e o inquérito dos atos antidemocráticos revelaram uma trama para anular as eleições de 2022 e manter Bolsonaro no poder por vias ilegítimas. O plano foi articulado por militares e ministros e resultou nos ataques de 8 de janeiro de 2023, mesmo com ele fora do comando. Políticos conservadores alinhados a Trump veem Bolsonaro como o líder simbólico da direita global. Por isso, impuseram tarifas de 50% sobre produtos brasileiros. A retaliação econômica e as sanções contra o ministro Moraes foram justificadas como proteção da liberdade de expressão e para interferir no julgamento. Mas, ao que tudo indica, Trump agiu para salvar o aliado, não o comércio, um movimento geoestratégico que desrespeita em alta escala a soberania brasileira. Essas forças não estão em disputas por ideais, estão em busca de poder. O bolsonarismo recicla ódio, desinformação e impunidade, usando estruturas digitais, religiosas e midiáticas para resistir. O que ninguém entende é que quem paga o preço são os trabalhadores, negros, LGBTs, povos originários, quilombolas e todos que sofrem com as políticas do negacionismo, violência e retrocesso. Ainda que Bolsonaro esteja preso, o fascismo político e o bolsonarismo seguem incrustados e enraizados, obstruindo mentes e lucrando com elas. Mas e você? O que acha do bolsonarismo? Será que finalmente estamos vivendo o fim de um fascismo que nunca deveria ter nascido? Se você quer entender o que ninguém mostra na mídia tradicional, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que também acompanha a política brasileira. Não se esqueça, o povo é o domínio e o domínio é o povo. Até o próximo vídeo.